Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você, nessa terça-feira do aconselhamento. Você é convidado a colocar a sua intenção, seu pedido de conselho também nesse dia. O nosso telefone é o 3349-1015. Anota aí, 3349-1015. Nós queremos a sua participação. Nós estamos falando hoje da Sagrada Família, eu, Padre Reginaldo Padilha, né, Padre, partilhando um pouco sobre a Sagrada Família de Nazaré. A gente estava falando justamente que é algo atingível para nós, né? É algo que nós podemos, de fato, alcançar como família, né? A gente sabe que o princípio disso tudo, né? A gente estava falando aqui, né? É a partilha de compreender que a família de Nazaré é uma família que foi como nós, né? Na sua humanidade, no seu caminhar, no seu aprendizado também, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, nos dias de hoje, muitos problemas familiares. Acredito que, até inclusive no sábado, a Filó falou sobre, né, as crises, como administrar as crises familiares. Uma das crises, né, das crises familiares. E aí a gente vê, assim, as famílias muito desestruturadas, famílias que brigam demais entre si, né, que não concordam, não conseguem, na verdade, não concordar é normal, né? Mas assim, não conseguem chegar a um senso comum, né? E aí a gente vê a família de Nazaré e tem essa coisa assim como a família perfeita. E ela é a família perfeita. Mas eu acho que é mais ou menos assim. Foi perfeita, é perfeita, porque souberam também, né, superar as suas limitações. O toque de Deus na família de Nazaré foi muito belo. Eu falo assim, você não acha que Rápido José também não deixava a toalha molhada em cima da cama? Você pensa? Sabe, Antônio, talvez uma dos momentos mais cruciais da vida da Sagrada Família foi quando o anjo aparece e fala que Maria vai ficar grávida pela ação do Espírito Santo, né? Surge uma dúvida na vida de São José, mas como assim? Tanto é que, para não denunciá-la, ele sai. Ele vai para um lugar deserto, ele vai estar em sintonia orante com Deus, ele pede que Deus possa abençoá-lo e Deus manda os seus anjos. Olha, a mulher, Maria, está grávida pela ação do Espírito Santo, o menino que nasceu será chamado Filho de Deus. Né? Ou seja, ele tem esse contato com Deus também, ou seja, deixou que Deus agisse no seu problema, no problema da família. Quando nós temos essa oportunidade de deixar Deus agir na nossa família, nós vamos fazer também essa experiência que fez a Sagrada Família. O problema é que nós queremos respostas rápidas para os problemas. E nós, muitas vezes, não damos o tempo necessário que Deus possa agir na nossa casa, né? Por exemplo, na hora de falar algo que machuque, que magoa, eu não penso duas vezes. Na hora de criticar uma situação, na hora da discussão, eu não penso muitas vezes em trazer Deus para aquele momento também, que é um momento de comunicação. Porque as brigas, as dificuldades, são troca de informações entre relação marido e mulher, né? É algo que está acontecendo que precisa ser sanado. E esse algo a ser sanado deve ser tratado com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, em um momento oracional. Talvez quando nós tenhamos essa capacidade de fazer dos nossos problemas um momento oracional, não digo sentar e rezar somente, mas fazer com que esse momento ele seja um momento especial de bênção, especial de compreensão, ao mesmo tempo rezar por aquele problema, né? Seja ele qual for, problemas de doença, problema falta de dinheiro, do que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer, né? Tudo isso é um momento oracional, não deixa de ser. Ou seja, é trazer Deus para as dificuldades da nossa vida. O problema é que nós só queremos que Deus resolva o problema. Mas não trazemos Deus para que Ele participe daquele problema, daquela dor, daquele sentimento de perda. Enfim, são pequenos sinais que nos ajudam a compreender melhor a Sagrada Família também. O senhor falando isso me lembra muito uma pregação que eu vi nesse final de semana também, né? Eu gosto de ouvir algumas palestras no YouTube e tudo mais. E aí uma pregadora dizia assim, que a gente fala que Jesus está no comando da nossa vida, mas a gente não dá o volante para Ele. A gente leva Jesus no banco de trás. Exatamente, né? É bem isso mesmo. E ela usava esse exemplo e falava assim, gente, é verdade, que quando é assim, Jesus, senta aqui, ó, no volante,
dirige que eu vou no banco de trás, porque é o Senhor que está comandando a minha vida, né? E a Filó falava justamente isso também no final de semana, padre. Ela falava assim que não tem como um casamento existir, uma crise familiar acabar, se do princípio do pai e da mãe não houver um relacionamento a três. Pai, mãe e Deus. Se Deus não estiver no centro. Justamente acho que para isso, né? Para que haja essa paciência, para que haja essa troca de informações, para que a discussão seja um momento não só de briga, mas um momento de descoberta do outro também. Crescimento. As discussões em família, as discussões entre marido e mulher, ele deve propiciar um crescimento de ambos, tanto da esposa como do esposo. Não é o problema, Toniele, é que muitas vezes os dois medem forças. Né? A mulher muitas vezes não quer ceder. Não, imagina que eu vou ceder para o meu marido. E o marido muitas vezes não quer dar o braço a torcer. Não, para que eu vou ceder para minha esposa? Né? Eu acredito que a vida familiar, muitas coisas são resolvidas com um bom bate-papo entre ambos. Né? O ceder faz parte da nossa vida, da vida matrimonial. O ceder para o outro faz parte da experiência a dois. O ceder, muitas vezes, é um momento oportuno de crescimento. Eu vou ceder agora, mas vamos colocar essa situação, vamos rezar essa situação. E quando eu levo isso também no ensinamento para o meu filho, quando eu levo isso para o ensinamento da minha filha, né, durante todo o período de aprendizado deles, é algo que fica marcado na vida deles. Eu prego, Antoniele, de que quando nós trazemos princípios básicos que aprendemos de pai e mãe, nós levamos eternamente para a nossa vida. Pode vir o problema com as drogas, pode vir o álcool, pode vir as dificuldades da vida que for, que você vai trazer no seu coração aquele aprendizado primeiro que você recebeu de berço. Aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que faz bem, aquilo que não faz. Todos nós passamos por isso e nós temos sempre essa oportunidade de nos redescobrirmos e vivenciarmos no dia a dia. Verdade, padre. O Afonso e a Ângela, ela pede a intenção, né? Afonso, Ângela, Roberto e familiares, em especial por todas as pessoas que não têm fé, eles rezam hoje. Afonso, que Deus, na sua infinita bondade, abençoe e santifique a sua vida. Eu peço que Santo Afonso, Maria de Ligório, fundador da nossa congregação, vamos celebrar agora, segunda-feira, dia 1º, que ele esteja presente no seu coração para abençoar e santificar você e a sua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, vamos chamar a previsão do tempo? Vamos lá. Vamos saber, né? Será que vai chover? Todo dia a expectativa no coração, todo mundo né? faz uma pergunta só. Será que vai chover? Será que vai chover, gente? Vamos rezar, viu, para continuar. Na verdade, para a gente poder parar com esses tempos secos aí e chegar uma chuva para nós. Mas vamos ver como que fica a previsão do tempo para hoje, à tarde, hoje à noite e amanhã de manhã. A temperatura na nossa capital tem mínima de 19 e máxima de 30 graus. À tarde e à noite tem céu claro a parcialmente nublado a claro com névoa seca. A umidade está em torno dos 35%. Para amanhã, o dia amanhece com o sol. É isso aí, então, ainda névoa seca, sol. Você está falando que o dia amanheceu bonito hoje, pai? Sim, eu vim cedinho para rezar na TV aqui. E antes das 6 horas, 6h10, quando começou a nascer o sol, foi um dia maravilhoso, uma manhã muito bonita. Acho que é assim que tem que ser o relacionamento, né, padre? Como o nascer do sol, né? Sim, sempre buscando a beleza. Né? O relacionamento, é claro que tem as suas dificuldades, é claro que tem as suas dores, mas também tem as coisas bonitas que acontecem. Né? E nós não podemos ficar presos naquilo que não presta. Nós não podemos ficar presos naquilo que não dá certo. Não pode ficar preso naquilo que foi ruim, né? E trazer para o dia a dia, trazer para a sua vida aquilo que foi bom, aquilo que edificou, aquilo que fez você crescer, né? Eu acho que esse é a maior graça que nós podemos ter. Diante daquela dor, aonde Jesus, aonde Maria e José passaram, imagine você, uma mãe e um pai que percebe que andaram um dia inteiro e foram ver cadê seu filho, né? Retornaram correndo e viram que Jesus estava falando, meditando, discutindo as coisas de Deus com os doutores da lei no Templo de Jerusalém, né? E aquilo foi um momento também de satisfação para eles. Depois daquela dor, souberam que aquele filho estava fazendo a vontade de Deus. E assim é trazer para o nosso dia cotidiano também essas dificuldades, né?
e fazer sempre um acontecer de Deus na nossa vida. Eu fico olhando, né, o senhor falando isso, né, que Jesus foi justamente na adolescência, né, Jesus entrando na adolescência que ele ficou lá no templo, né, entre os doutores. E aí o pai, às vezes a mãe tá lá dentro de casa agora, prestando atenção, assistindo nosso programa e pensando assim, meu filho na adolescência está me dando muito trabalho, né? Muitas vezes eu o perco e não encontro. Exatamente. Né? Que eu acho que é a maior dor, eu acho que de um pai e de uma mãe é perder o filho. Não estou falando de perder, de morrer, da morte física. Muitas vezes a morte espiritual, da morte emocional mesmo, né? E não conseguir recuperá-lo. Às vezes a falta de diálogo com o filho, mas também pai e mãe, muitas vezes, antes de, no diálogo com seus filhos, deve lembrar-se que um dia também já foram os filhos. Pai e mãe um dia já foi filho ou ainda é filho, né? Então é trazer a sua realidade da sua história e passar para o seu dia a dia do seu filho também. É claro que a educação, no seu tempo, a educação há 20, 30 anos atrás, ela mudou, deu passos. Hoje a gente vive uma outra situação, né? A vida tecnológica, hoje nós temos vários amparatos, né? Eu achei muito engraçado outro dia. Engraçado e ao mesmo tempo fiquei preocupado, aonde que nós vamos chegar com tudo isso, né? Nós estávamos na igreja preparando para a missa, aí chegou a mãe com o carrinho, né? E com o iPad, ligou lá o iPad para a criancinha no carrinho, ela ficou quietinha, o padre rezou a missa tranquilo e a criança não deu um piozinho porque estava lá assistindo a galinha pintadinha no horário da missa no iPad, né? Ou seja, né, levando esses amparatos, né, para poder cuidar, ou até mesmo para a criança não fazer barulho, deixa a criança ser criança, né? Acho que ela necessita a criança pegar na terra, cortar o dedo, pegar piolho, enfim, tantas coisas que faz parte do dia a dia da criança, né? E ajuda a criança a crescer. E são essas pequenas histórias que nos ajudam também a lembrar do perfil que nós queremos e o perfil que nós somos um dia. Por isso que a Sagrada Família, esse ícone para nós, Antonielli, ela não pode parecer somente nesses momentos, né, nesses momentos fortes da liturgia, mas é para sempre, né? É eternamente no nosso dia a dia. É trazer no nosso relacionamento essas experiências. E aí até nisso, né, a Sagrada Família nos inspira a termos esse cuidado especial. E para você ver como, né, pra gente ver, perceber como que Nossa Senhora e como que Jesus e como José eram tão, né, pai e mãe de fato, que eles voltaram. Aquele um dia quase que eles caminharam para frente, eles foram para trás de volta, né, para tentar encontrar Jesus. Muitos pais precisam fazer essa experiência muitas vezes na sua casa. É isso que eu ia falar agora. Muitos pais precisam voltar e perceber aonde está errando na educação. Muitos pais devem voltar na sua vida e perceber em que momento da ação do seu filho que está deixando de ser pai, está deixando de ser mãe. Porque muitas vezes é fácil jogar responsabilidade para o outro. Jogar as responsabilidades de pai e mãe na educação somente para a escola. Mas pai e mãe é o primeiro a educar, é o primeiro catequista e é aquele que sempre está ali para orientar. Eu fico imaginando também assim, padre, que a gente estava falando, eu brinquei aqui, né? Duvido que José também não colocava a toalha molhada em cima da cama, né? Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente ressaltar que era uma família como qualquer outra, né? Pai, mãe, filho, Maria com seus afazeres, José na sua carpintaria, né? Que a gente o que sabe de José, que José era um carpinteiro, inclusive um excelente carpinteiro, né? E certamente ensinou também para o seu filho, porque na época de Jesus, o primogênito, na família judaica, o primogênito sempre buscava também a aprender a profissão do pai, né? Isso era natural, então nós podemos trazer no nosso coração e perceber que certamente José também ensinou para Jesus, né, esse ofício. Tem uma imagem de São José Operário belíssima. É ele, né, numa carpintaria, o menino Jesus com um martelo na mão. Que bonitinho. Né? É um quadro muito bonito e que ressalta um pouquinho, né, essa afinidade do pai, esse carinho do pai para com seu filho. Acredito que muitas vezes, apesar de toda a sua divindade, né, tanto José
também quanto Maria, eles entravam em atrito no sentido assim de, a gente precisa conversar porque isso não tá certo, né? Isso não tá. E eu pensava muito esses dias de muitos relacionamentos, de muitas famílias que preferem discutir, bater a porta e ir embora, do que permanecer junto. Discute, mas discute de mão dada, né? Não separa não vai embora de casa não, né? Discute, mas fica ali, permanece. E eu acredito, quanto tempo Maria permaneceu, quanto tempo José permaneceu, né? É importante essa reflexão, porque muitas vezes nos nossos relacionamentos, às vezes no relacionamento familiar, e principalmente entre marido e mulher, diante das dificuldades e anseios, também deve haver o perdão. O perdão faz parte daquele momento de crescimento de ambos, né? E perdoar não é você ficar voltando aquilo e sempre trazendo, né? E sempre jogando na cara, mas o perdão ele brota como um sentimento forte no nosso coração e na nossa vida, né? Então ele passa por aí também, pelo calo do perdão, por essa experiência do perdão, que nos faz crescer, nos faz acreditar que nós, a partir daquele momento, nós podemos ser uma pessoa melhor, né? Não cometendo aquele equívoco, não cometendo aquela dificuldade, mas trazendo e fazendo a nossa vida sempre nova. Então, e aí assim, eu fui pesquisar, né, sobre a Sagrada Família e falava assim, que a Maria Santíssima e São José são os maiores exemplos de união, obediência e temor a Deus. Será que nós temos isso hoje em dia em nossas famílias, padre? Pai, mãe, será que nós temos a união, a obediência e o temor a Deus? Nós precisamos, né, e talvez você deve fazer essa pergunta para você mesmo aí em casa, né? Como que eu estou sendo um bom pai, estou sendo obediente ao meu pai, fiz aquilo que eu aprendi do meu pai, é claro, sempre uma nova visão a partir do acompanhamento que o mundo está vivenciando. Será que eu estou trazendo Deus para os acontecimentos da minha vida? Será que eu estou trazendo Deus para os acontecimentos da minha família? Será que eu estou aprendendo a perder tempo com Deus, né? Deixando com que Ele possa verdadeiramente falar a partir dos meus sentimentos, a partir da minha vida, né? É uma pergunta que cada família, eu acho, deve fazer para si, né? Que modelo que eu estou sendo na minha casa, né? Que ícone eu estou querendo para a minha própria família? Nós temos um protótipo, que é a Sagrada Família, que vivenciou isso, isso e isso. Mas será que eu estou trazendo esses exemplos para o meu dia a dia? Será que eu estou trazendo isso para a minha vida, para a minha casa? Né? É uma pergunta, eu acho que todos nós devemos fazer. E nós não vamos ter uma resposta, porque cada um pode ter uma resposta diferente. Talvez nós podemos ter um único desejo, de cada dia lutar para que a nossa família seja obediente, seja uma família temorosa a Deus e uma família unida. O senhor falando, né, me vem muito assim, de que nós temos um exemplo, e a gente fala assim, eu não sei como fazer, a gente tem que fazer como a Sagrada Família de Nazaré. A nossa família tem que fazer como eles. O exemplo nós já temos, né? É como se a gente olhasse e falasse por onde começar, né? Por isso que eu acho que tem a Sagrada Família que dá esse exemplo para nós. Padre, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. E eu queria que o senhor desse uma bênção pela intercessão da Sagrada Família, pelas famílias que estão desconstruídas, por aqueles que, de repente, não têm uma boa convivência, né, com a sua família. Por todos os avós hoje, né, dia do vovô, dia da vovó. Do vovô e da vovó. São Joaquim Santana. Por aqueles que querem constituir também uma família. É interessante que diante da nossa liturgia, Joaquim e Ana, eles só vieram a partir do proto-evangelho de São Tiago, né? Evangélicos que não estão nos cânones, né? Estão fora dos cânones. O evangelho canônicos é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O proto-evangelho de São Tiago, ele não entrou nesses livros. E ali fala, né, de Joaquim e Ana, já no século II, século II. E homem e mulher de fé, que também eram baluartes, no amor e na graça. Então rezo por você, vô, por você, vó, para que sejam sinais de graça na vida dos seus netos, para que ensinem os seus netos cada dia. Para todas as famílias que estão passando por alguma dificuldade, que é exemplo da Sagrada Família, sejam fortes na fé, alegres, cada dia mais na esperança, e que o menino Jesus, né, na encarnação e no seu presépio, possa nascer em nosso coração e sejamos um sinal de bênção e graça
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigada, viu? A Deus gente se abençoe, encontra. nos encontramos. Então tá bom, nós vamos para um rápido intervalo agora, a gente já volta daqui a pouquinho com as notícias de hoje. Você vai ver hoje como é que foi esse retiro da Filó. Sabe quem fez a matéria pra gente? Paloma. Então você vai ficar para ver, viu, Padre? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta, não saia daí.